Olá, meus queridos amantes do conhecimento e pessoas que se interessam por um estilo de vida mais feliz, um estilo de vida mais saudável. Eu recebo vocês com os braços abertos aqui no nosso canal para que você possa, a partir do conhecimento que você absorve aqui, melhorar a sua vida. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, ainda que pouco conhecido da maioria das pessoas, que são os fatores de transferência. Se você porventura ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu quero que você, durante esse momento em que a gente toca a vinheta, já faça a tua inscrição, já deixe o sininho ativado, que assim você recebe todos os nossos vídeos e todas as nossas atualizações. Impossível pensar uma vida saudável sem que o nosso sistema imunológico esteja funcionando perfeitamente. O sistema imune é, na verdade, o ator principal dessa manutenção da nossa saúde como um todo. É óbvio que quando a gente pensa em saúde de maneira mais integral, de maneira mais sistêmica, a gente sempre vai pensar numa vida, num estilo de vida em que vários elementos compõem esta lógica que nos permite viver de maneira saudável, né? Então a pessoa tem que ter um sono bacana, a gente tem que ter uma relação com a natureza, pegar sol, acompanhar os movimentos da lua e assim por diante. Nós temos que comer bem, a nossa alimentação é super importante, atividade física é super necessário. Apesar de ter muita gente que não gosta muito de dar uma corridinha, de ir na academia, de fazer força, mas é super importante, tem que fazer. E é claro, cuidar também das nossas emoções. Mas o sistema imune, hoje, ele vai ser uma espécie de uma peça do nosso quebra-cabeça, que a gente vai isolar aqui desse composto geral, para que a gente possa entender qual é o seu papel e de que maneira nós podemos melhorar, nós podemos blindar o nosso sistema imune. Ok? Bom, células do sistema imune são aquelas células que estão, não só células, mas proteínas, os anticorpos também fazem parte do sistema imune. Eles estão ali formando uma espécie de barreira 24 horas por dia, tentando identificar células defeituosas, células cancerígenas, patógenos que adentram o nosso corpo. E aí nessa classificação dos patógenos, nós temos muitas coisas para falar, né? Bactérias, fungos, vírus, proteínas mal digeridas, até mesmo as células velhas do nosso corpo podem ser consideradas como patógenos, né? Como elementos que são potencialmente danosos à nossa saúde. E quem é que faz essa varredura? Quem é que está ali sempre observando se o nosso corpo está precisando de uma defesa? As nossas células do sistema imune, o sistema imune como um todo, né? E para que a gente possa compreender como é que esse sistema funciona, alguns conceitos são, eu diria, bem básicos, assim, né? Eu sei que nem todo mundo que está me assistindo é da área de saúde, então acho significativo a gente colocar algumas peças aí no lugar para que você possa compreender a coisa toda, tá? Então nós já nascemos com o sistema imune. E essa divisão, esta parte do sistema imune que já vem conosco, nós chamamos de sistema imune inato. Então existe ali um grupo de células que já vão sendo formadas quando o nosso corpo está sendo formado dentro da nossa mãe, e esse conjunto de informações já vem conosco no que a gente chama de sistema imune inato. Existe um outro tipo de sistema imune, que é o sistema que a gente adquire durante a vida. Então a gente não tinha lá defesas para o coronavírus, o nosso corpo não sabia o que era coronavírus. Então não tem como o nosso sistema imune inato reconhecer esse tipo de coisa. A gente precisa fazer um reconhecimento para que eu possa, a partir dali, fazer uma ação sobre ele. Aliás, os 3 R's do sistema imune, né? Quando a gente vai pensar um sistema imune que está funcionando da maneira correta, a gente costuma dizer que ele tem 3 R's. O R de reconhecer, o R de reagir e o R de relembrar. Então, quando você pega lá um vírus como o do coronavírus,
e o corpo diz, opa, isso aqui eu não sei o que é, vai levar um tempo até que você reconheça que ele é um patógeno, mas reconhecido esse patógeno, já vai ter uma reação e as nossas células do sistema imune vão gerar anticorpos, que não são células, são proteínas, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, para que o teu corpo consiga, na próxima vez que esse vírus entrar no seu corpo de novo, você já possa reagir de maneira mais rápida, portanto, ele está na fase do que nós chamamos de relembrar. Beleza? Então, primeiro conceito aí, importantíssimo, para a gente poder entender esse sistema imune, já bem consolidado, ok? Segunda parte interessante, dessas células do sistema imune inato, que são aquelas células que já nascem conosco, e dessas células que o nosso corpo aprende a trabalhar, que são as células do sistema imune adquirido, nós fazemos uma pequena divisão, que é pequena aqui do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista de imunidade é uma coisa que leva-se aí 6 meses, 1 ano estudando, só para a gente entender exatamente como a coisa funciona. Mas enfim, as células do nosso sistema, elas são chamadas de leucócitos. Então, todas as células, leucócitos. Nesses leucócitos, nós temos a divisão em vários nomes. Então, quando você pega lá o seu exame de sangue, você vai ver que está escrito lá basófilo, eosinófilo, monócito, né? Então todos eles fazem parte desse grupo chamados de leucócitos. Mas existe um tipo de célula específica que se chama linfócito. Veja que é fácil a gente confundir leucócito com linfócito, ok? Para você poder entender o que são os fatores de transferência, você tem que entender muito de linfócitos. E nós temos 2 grupos de linfócitos, chamados linfócitos T e linfócitos B. O que os linfócitos T fazem? Os linfócitos T, eles são chamados de auxiliadores, principalmente um chamado CD4+, e a função dele é encontrar uma célula que está com algum tipo de problema e ela começa como que sinalizar para o nosso corpo que aquilo lá não é legal. Então, por exemplo, quando um vírus entra numa célula, é este linfócito que vai lá na célula e diz, ó, a gente precisa matar esse bicho aqui porque isso aqui está errado. Quando tem uma célula cancerígena, é esse linfócito que diz, ó, essa célula aqui precisa ser destruída. Então ele é chamado de célula auxiliadora porque ele auxilia o sistema imune a reconhecer que algo não está correto, tá? Os linfócitos B, eles são responsáveis tanto por atacar essas células, por fagocitar essas células, por comer elas, por destruir elas, como também por formar o relembrar lá, que é o último R do nosso trio. E são eles, né, os chamados linfócitos B, que vão produzir um tipo de proteína que nós chamamos de anticorpos. Esses anticorpos, eles formam uma inteligência desse sistema de defesa e são eles que, quando você é invadido de novo pelo mesmo patógeno, pelo mesma bactéria, o mesmo vírus que já foi combatido, são eles que agem de maneira super rápida e de maneira super específica. Ok? Muito bem, chega de conceito complicado, vamos entender o que são os famosos fatores de transferência. Famosos fora do Brasil, existem sistemas de saúde que já têm ele implementado obrigatoriamente, todos os hospitais públicos, e aqui no Brasil nós ainda estamos engatinhando, a gente está começando a entender qual é o papel deles e como eles funcionam. Por isso que eu quero aproveitar o momento para te explicar isso, tá? Pois bem, lá na década de 40, existiu um pesquisador, um cientista, um cara chamado Chase, 1945, que começou a estudar o que acontecia quando você fazia transfusão de alguns tipos de sangue, né? Uma pessoa que estava doente de uma doença X e ela tinha se curado dessa doença, o cara fazia uma transfusão de sangue, transfusão de plasma e tal, e o cara que recebia ficava também com uma carga de imunidade que ele não tinha antes. E isso começou a chamar a atenção até que em 1949, um doutor chamado Dr. Lawrence, ele estava estudando especificamente pessoas com tuberculose e, com base nos estudos do Chase, ele começou a estudar e ele pegou lá o plasma sanguíneo de um cara que tinha tuberculose,
fez a extração, colocou no outro, o cara que recebeu aquilo passou a ter a sua imunidade melhorada em relação à tuberculose. E ele pensou, o que será que está sendo transferido desse cara para aquele cara? E aí ele chamou isso de fator de transferência. Você veja que essa pesquisa, ela ficou assim, quieta num canto, incubada, né, por muitos anos, porque você pode imaginar, 1949, você fazer um processo como esse, né? Imagine produzir um remédio, produzir uma substância que pudesse fazer bem para o nosso corpo com base no sangue humano. Então é óbvio que isso causou um grande problema na época e esse projeto ficou meio que no canto, né? Com o passar do tempo e com a evolução da ciência, nós passamos a perceber que não só o ser humano é capaz de produzir o fator de transferência. Então, lembra das células auxiliadoras que eu falei para você agora? Dos linfócitos CD4+? São esses caras que produzem células e substâncias que possibilitam que o corpo identifique que algo está errado para que o sistema imune vá lá e detone aquela célula, detone aquele patógeno. Então, são essas células dos linfócitos T, principalmente o CD4, que produzem o que a gente chama de fator de transferência. E aí os caras começaram a estudar um monte de coisas. Começaram a estudar a vaca, o cavalo, o porco, os pássaros e tal. E a gente passou a entender que o fator de transferência é produzido por uma gama enorme de animais. O que facilitou, por exemplo, a questão do comércio. Porque eu não posso vender o sangue humano. Seria uma coisa estranha para nós, né? O comércio de partes humanas. Mas, quando eu pego lá, por exemplo, o colostro do leite da vaca, que é um animal que é maior do que a gente, que enfrenta mais dificuldades do que a gente. A vaca está lá comendo pasto sujo, está lá bebendo água suja, está lá no tempo tomando chuva nas costas e tal. E boa parte desses patógenos todos que a vaca tem contato, ela está formando lá o fator de transferência para ela e para quando o bezerrinho nasce ali no colostro do leite, você tem uma quantidade de células do sistema imune passivo lá da vaca que são transferidos lá para o bezerro. E junto com esse processo são transferidos também fatores de transferência. E o que são fatores de transferência? São cadeias de aminoácidos que foram formadas lá pelo sistema imune da vaca, por exemplo, que quando absorvidos por qualquer outro ser que também use fator de transferência, como é o nosso caso, então quando você toma lá o colostro do leite da vaca, você está sinalizando para as suas células do sistema imune o que ela pode e o que ela não pode atacar. Isso é o que a gente chama de modulação do sistema imune. E só para vocês terem uma ideia, se você toma lá uma cápsula, né, como é o caso dessa daqui, uma única cápsula de fator de transferência, vou mostrar aqui o tamanho dela para vocês, ela tem uma ação, olha, uma cápsula super pequena, super simples de usar, ela tem uma ação sobre mais de 3.000 tipos de patógenos. 3.000! Então, ao invés do seu corpo ter que identificar isso sozinho, quando você toma o fator de transferência, você já está recebendo ali uma espécie de educação do teu sistema imune. Quando a gente fala em educação de uma célula, pode parecer uma coisa meio absurda, mas não é não, tá? Lembrando que o nosso sistema imune, ele reconhece, reage e relembra. Quando ele relembra, significa que ele está aprendendo. Então o nosso sistema imune está aprendendo o tempo todo. Então quando você usa o fator de transferência, você está recebendo como se fossem aulas para o teu sistema imune e dizer, olha, isso aqui a gente pode, isso aqui a gente não pode atacar. Então, só por isso já é uma baita de uma vantagem, ok? Outro conceito importante que entra aí a diferença de você usar um tipo de fator de transferência e você usar outro tipo, tá? Imagine que você foi invadido por um vírus, né? Como é que o nosso corpo reage? Nós temos uma fase do nosso sistema de defesa que se chama fase de ativação. Então, quando você vai, por exemplo, fazer lá um exame, um IgE de alergia,
o que você vai perceber? Que o teu sistema imune, ele reagiu, ele teve uma ativação muito forte. Só que se ele continuar ativando, isso vai gerar pra gente um baita de um problema. Porque você pode ter, por exemplo, as alergias. Uma hiperativação, uma hipersensibilidade a alguma coisa, algo que não deveria causar uma reação tão forte, mas que causa, como o pólen de uma flor, por exemplo, pode gerar em você uma alergia. Ou você pode gerar uma doença autoimune, que ao invés de ter uma hipersensibilidade a quaisquer tipos de patógenos, o corpo passa a fazer um combate às suas próprias células, que gera psoríase, que gera queda de cabelo, que gera problemas no intestino, artrites, artroses, rinites e assim por diante. Tá? Então essas doenças autoimunes, elas muitas vezes acontecem porque há uma ativação absurda do teu sistema imune e esta ativação ela não para. Por quê? Porque a sequência do processo é ativa, regula, resolve. As pessoas que têm alergia têm só ativação. As pessoas que têm doenças autoimunes têm um processo de ativação muito forte. Então o que a gente costuma fazer em relação ao uso de fator de transferência? Existe um fator de transferência desta empresa chamada 4Life que associa aqui com o fator de transferência o zinco e ele essencialmente nesse caso aqui, tirado de colostro de leite de vaca e de ovos de aves. Então, o que você está fazendo quando você toma o Trifactor Zinco, por exemplo? Você está fazendo essencialmente uma modulação desse sistema. Então, pessoas que têm dificuldades com hipersensibilidade ou são pessoas portadoras de doenças autoimunes, é uma ótima solução para ajudar a fazer esta regulação e a resolução do processo. Existe um outro tipo de fator de transferência que associa também o uso de alguns fungos. Então, tem o colostro do leite da vaca, tem a gema do ovo de alguns pássaros, tem principalmente da galinha e também tem o uso de alguns tipos de fungos. O que este cara aqui faz? Ele age essencialmente na ativação. Por isso que ele se chama, se você olhar aqui no frasco dele, está escrito aqui Transfer Factor Plus. Então, em que casos a gente usa? Casos de pessoas que estão com imunodeficiência, que estão com o seu sistema imune muito baixo. E aí uma pergunta que as pessoas me fazem com frequência é: mas doutor, dá para usar os dois? Sim, é possível usar os dois. Em casos, por exemplo, de pessoas que estão com câncer, você precisa de uma ativação, mas você precisa também de uma modulação. Então, dependendo a critério do nutricionista, porque ele é um suplemento alimentar, ele não é considerado um medicamento, né? Então, não é só o médico que pode indicar. Um nutricionista, um fisioterapeuta, um médico pode indicar, ou você que está me assistindo agora e quer conhecer, quer experimentar o fator de transferência, você pode tranquilamente comprar hoje pela internet. Você não precisa ser da área de saúde necessariamente, mas é interessante que você tenha uma orientação mais precisa para saber quando tomar, como tomar, as horas, as quantidades, né? Então, aí é necessário que você tenha uma orientação. Então, ele não é um medicamento, ele é um suplemento alimentar. Pelo menos aqui no Brasil ele é considerado como um suplemento alimentar. Ele é feito do ovo, ele é feito do leite da vaca e ele é feito do fungo. Professor Júlio, e as pessoas que não podem usar esses produtos porque tem algum tipo de reação, algum tipo de hipersensibilidade? Então, existe até no rótulo dos produtos aqui um indicativo, né, porque a lei brasileira nos incentiva a pôr isto, que diz lá, olha, pessoas alérgicas contém glúten, contém lactose, contém esses derivados todos, né, que podem ser alergênicos. No entanto, essas moléculas elas estão quebradas numa fração tão pequena, eles são nanopeptídeos, que eles já nem se configuram mais como uma proteína do leite ou como uma proteína do ovo, por exemplo. Então, desde a década de 40, né, quando foi entendido, quando foi descoberta a ideia do fator de transferência, até hoje, nós temos pouquíssimos, raríssimos casos que mostraram algum tipo de situação alérgica. É óbvio que a gente tem que cuidar sempre, né? Mas
a fração dele está tão pequena que o corpo já nem reconhece mais como uma fração de uma proteína. Então ele pode ser consumido tranquilamente, sem grandes problemas. Quais pessoas não devem usar fator de transferência? Não devem usar. Mulheres grávidas, principalmente até o 3º mês de gestação, porque quando você faz uma hiperativação do sistema imune, o sistema pode identificar na criança um patógeno e a pessoa pode ter um aborto por conta disso. Então, mulheres grávidas não devem usar, salvo sob orientação médica ou nutricional. Pessoas que fizeram transplante, que estão, portanto, usando imunossupressores intencionalmente. Então, se você está baixando a sua imunidade intencionalmente, não faz sentido que você ative ela, não é verdade? Pessoas que estão tomando imunossupressores para doenças autoimunes, por exemplo, é interessante usar o zinco, sempre com acompanhamento do médico ou do nutricionista, para não ter problema, mas é também um conjunto de pessoas que tem que tomar um pouco de cuidado, não deve, por exemplo, tomar o Plus, deve tomar o Trifactor Zinco, que vai fazer modulação do sistema. Mas, via de regra, se você está usando imunossupressor, somente com orientação médica. E crianças podem usar desde pequenininhos. No entanto, como a criança está num processo de formação, de amadurecimento do seu sistema imune, não é tão interessante que você use o fator de transferência, porque ele vai acabar substituindo a função natural daquele sistema imune. No entanto, em momentos em que a criança está com uma gripe, com uma virose, precisa de uma boa ativação ou precisa de uma regulação, tranquilamente pode ser utilizado por quaisquer pessoas que não tenham essas condições que eu citei agora, tá? Então, dá para tomar sempre, professor? Dá para tomar sempre. Eu tomo todos os dias, todos os dias. Eu, minha família, as pessoas que estão mais próximas, a gente toma todos os dias. Por quê? Porque eu quero manter o meu sistema imune sempre reguladinho, sempre pronto, tanto que eu estou há muitos anos sem pegar um único resfriado. E uma das questões que eu atribuo a essa estabilidade na minha saúde é justamente o uso do fator de transferência, tá bom? Então aqui está uma explicação bastante rápida, sintética, mas acredito que você já tenha com base nisso um conhecimento suficiente para poder dizer, puxa, agora eu já tenho mais um aliado a cuidar aí da minha saúde, a manter o meu sistema imune em condições de reação, de reconhecer, reagir e aprender, ou seja, relembrar aquela situação que o teu sistema combateu ali, tá bom? Então, beijo no coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você achou interessante, conhecimento parado não leva a nada, conhecimento parado não melhora o mundo, então eu espero que você também mostre isso para outras pessoas, tá bom? Beijo no coração, até a próxima!